calor é tão intenso que a temperatura da superfície chega a 85 graus, tornando impossível para os seres humanos sobreviverem ao ar livre. Então meu namorado e eu estamos no porão de uma casa de alto padrão, relaxando no ar-condicionado. Seu melhor amigo veio e trouxe a namorada com ele. Meu namorado chegou ao ponto de brigar no banheiro com a namorada do melhor amigo, e quando o melhor amigo pegou uma faca, ele me empurrou para fora do quarto, dizendo que estava me levando para compensar a perda do irmão. Com raiva, disse a todos que saíssem da minha casa, e para minha surpresa, meu namorado me prendeu no chão, e a mulher veio segurar minha mão e gritou para o namorado: "Vamos!" Eu renasci, e em meu último tempo quente, fui contaminada pela melhor amiga do meu namorado, e cambaleei tentando escapar daquele inferno na terra, apenas para ser assada viva pelo calor escaldante. Em minha segunda vida, não pouparei cada um deles. Observando a data meio mês antes da chegada do clima quente, entrei imediatamente em contato com um advogado para listar as moradias à venda e, em seguida, procurei moradias com porão na região de Yunnan. Na última vida, no início, a Índia apresentou um clima extremamente quente, a temperatura da superfície chegou a 56 graus, e ainda estamos felizes por termos a proteção do Monte Everest. O resultado foi apenas 10 dias de trabalho. As cidades nacionais do sul também estão em um aquecimento substancial, e até atingiram o horror dos 75 graus, o feriado geral nacional. Meu namorado até saiu de sua pequena casa alugada e se mudou para minha casa pois não queria sair. A casa foi deixada para mim por meus pais, que faleceram em um acidente de carro há 3 anos, deixando-me sozinho. A casa ocupa uma área de 180 metros quadrados, com um porão de 2 andares, painéis solares e comodidades como um poço de água. Portanto, sob a influência da alta temperatura, outros lugares têm água e eletricidade cortadas. O nosso lado não tem muito efeito. Mesmo em uma situação de alta temperatura de 70 graus, ainda podemos ficar no porão, com um confortável sopro de ar frio para tomar sorvete. Mas não hesito em vender esta vila porque os efeitos do calor definitivamente vão além disso. Ainda estamos na parte sul do país, perto do mar. Então você pode imaginar que se isso realmente durar, vamos nos afogar com o aumento do nível do mar causado pelo derretimento dos icebergs, se não morrermos de calor. É claro que o mais importante é que tenho que correr o mais rápido possível para evitar aquele namorado lobo devorador de homens. A venda da casa foi confiada diretamente ao advogado, e em seguida, peguei uma mala e voei direto para Yunnan. No caminho para lá, também entrei em contato com o antigo companheiro de armas do meu pai, e conversei com ele sobre as próximas condições climáticas, sem dizer que eu havia nascido de novo, mas apenas dizendo a ele com muita seriedade: "Tio, juro pela honra do meu pai que o que eu disse é verdade, que o clima quente está prestes a chegar, e também espero que o país esteja bem preparado para isso, de modo a reduzir o número de vítimas." Meu tio ouviu com muita atenção, e me garantiu que transmitiria essa informação às pessoas envolvidas. A temperatura em Yunnan agora é inferior a 30 graus. Quem poderia imaginar que em apenas 20 dias ela cairia para 50 graus, ou até mesmo chegaria a 60 graus? Não sei se os funcionários acreditam nisso ou não, é tudo o que posso fazer. No 5º dia em que cheguei a Yunnan, assinei um contrato para uma casa com uma área de 130 metros quadrados, com jardim na frente e nos fundos, 3 andares acima do solo, e 2 andares abaixo do solo. O mais surpreendente para mim, é que há uma nascente no porão da casa, e o agente disse que ela poderia ser fechada, mas eu recusei. Além de não lacrar, também encontrei a equipe de reforma no 1º andar do meu porão, onde os ladrilhos foram todos arrancados, e depois coloquei um solo nutritivo espesso e instalei luzes de plantas, pronto para usar esse lugar para obter um local de plantio. Dessa forma, mesmo que o calor chegue, você poderá ter legumes frescos para o jantar. Afinal de contas, em minha vida anterior passei 2 meses sem verduras na barriga e depois tive feridas na boca, prisão de ventre, etc. É claro que também encontrei pessoas para redecorar a cerca da vila, aumentar a altura de 1 metro, adicionar linhas de alta tensão, usar porta à prova de explosão no portão, a todo custo para proteger a segurança. O último andar da casa é coberto com várias camadas de painéis de isolamento, e em seguida com painéis solares. As janelas do 3º andar são vedadas, as paredes externas são cobertas com painéis solares, as paredes internas são todas cobertas com painéis de resfriamento líquido, e em seguida, com uma máquina de refrigeração de alta potência. Dessa forma, quando o calor chegar, você poderá usar a menor quantidade possível de eletricidade para manter o ambiente inteiro abaixo de 40 graus. E, em seguida,
Toda a casa é instalada com baterias de armazenamento. Afinal, nos próximos dias, a eletricidade é a base do suporte à vida. O primeiro andar é relativamente simples, com as mesmas janelas seladas, painéis solares nas paredes externas, painéis de resfriamento líquido nas paredes internas, e em seguida, um resfriador para manter a temperatura ambiente básica e prateleiras para as necessidades diárias que comprei no supermercado, bem como alimentos secos para armamentos que podem ser mantidos em temperatura ambiente, como biscoitos compactados, arroz instantâneo e assim por diante. Com uma vida útil que varia de 3 a 20 anos. Ainda mantive o vidro da grande janela do chão ao teto no andar térreo, mas deixei que alguém o trocasse por um vidro à prova de explosão, e o cômodo interno permaneceu basicamente inalterado. Afinal de contas é uma instalação de luxo, até mesmo o ar-condicionado central também é bastante potente, acho que não há necessidade de mudar, é possível economizar um pouco, o dinheiro economizado pode comprar um resfriador adicional. O foco é o andar do porão. Usei um espaço de quase 50 metros quadrados, originalmente uma sala de armazenamento de vinhos convertida em um freezer, que está cheio de prateleiras, e depois empilhei todos os tipos de carne bovina e de cordeiro, especialmente garras de frango, o máximo que pude. Afinal, eu adoro comer carne. No momento em que eu estava ocupada, meu namorado, que parecia estar morto, me chamou. Xiao Xia, você vendeu a casa? Ele abriu a boca com uma pergunta, como se eu estivesse vendendo a casa dele. Sim, o que há de errado? Nesse momento, estou no pátio, olhando para os trabalhadores que colocam painéis solares. Não, você pode colocar mais densamente. Neste momento, não tenho medo de gastar mais dinheiro. Tenho medo de que, quando o calor chegar, não haja eletricidade para soprar o ar frio. Se você vender a casa de campo, pelo menos me diga. Mas, é bom que você a tenha vendido. Eu estava prestes a pedir que você a vendesse para que nós dois pudéssemos comprar uma casa de casamento juntos. Xiao, você realmente me entende. Meu namorado abaixou o tom de voz e riu baixinho, e eu quase vomitei. Eu não sabia que ele era tão nojento antes, mas ele também comprou uma casa juntos. Minha casa foi vendida por 13 milhões, ou o preço foi reduzido para vendê-la com urgência. E ele é um homem da Fênix com 3 irmãos na família. E seu salário mensal não passa de 10 mil. Então de onde ele tirou a cara para dizer que compraria uma casa juntos? Sim, eu o conheço tão bem. Então dê uma olhada nos próximos dias. Há boas localizações de vilas, há mansões e assim por diante. Se você as vir, faça um pedido. Xiao, eu realmente amo você. Meu namorado desligou o telefone às pressas e nem sequer me perguntou onde eu estava. Eu realmente quero vê-lo ser assado até a morte. No entanto, nada disso importa. Tudo o que importa é que eu posso beliscar picolés com o ar frio soprando enquanto o calor chega em seguida. Nos dias seguintes, as mensagens do meu namorado eram muito frequentes, enviando fotos de mansões ou todo tipo de notícias sobre preços de imóveis. E ele também me ligou e perguntou, de forma indireta, por quanto a casa tinha sido vendida. É claro que eu não escondi isso dele, 15 milhões. Ele não conseguia esconder sua empolgação. Xiao Xia, acho que uma quantia tão grande de dinheiro, toda usada para comprar uma casa, é muito infeliz. Por que não compramos primeiro uma pequena e usamos o restante para investimento, e depois mudamos para uma grande quando tivermos filhos? O que você acha? Eu quase ri alto. Você realmente me entende bem. Eu também acho. Ele estava ainda mais animado, embora pelo celular, sua voz estivesse trêmula. Xiao Xia, coloque o dinheiro no meu cartão? Conheço um projeto particularmente bom, mas eu já peguei o dinheiro e o investi. Eu realmente não contive meu riso, mas não. Eu investi na vila e naqueles alimentos secos militares com uma vida útil de 20 anos. Como você pôde? Você não tem que falar comigo antes de gastar dinheiro? O namorado estava tão irritado que quebrou a voz. Discutir o que há. Você não confia em mim? Não é uma questão de você acreditar ou não, Xiaoxa. Você realmente me decepcionou. Meu namorado cerrou os dentes, eu sei que ele estava com raiva. E daí, eu quase ri alto de novo e disse a ele, terminem então. Na verdade, eu também deixei 5 milhões, pensando em dizer que você também contribui com 5 milhões, para que possamos juntar 10 milhões suficientes para comprar uma casa inteira, e depois, contar com os lucros do meu investimento de 10 milhões, o resto da vida está deitado. Mas acontece que você não me entende de jeito nenhum. Esqueça, parece que eu não mereço. Não, Xiao Yu. Não esperei que ele terminasse suas palavras. Desliguei o telefone e puxei um dragão preto.
Os adultos são muito ocupados. Quem tem tempo para discutir com ele, lai lai lai. Meu aquário no porão e no primeiro andar chegou. Tenho que ir ver os trabalhadores instalando. Pedi às pessoas que levantassem os ladrilhos do piso do porão. Pavimentei com solo nutritivo. Deixei que os trabalhadores colocassem os tanques de peixes contra a parede. Um total de 4, deliberadamente feito sob medida, com 1,2 m de profundidade e 4 metros de comprimento, onde é possível criar tilápia, carpa cruciana e assim por diante. As encomendas online de sementes de hortaliças também chegaram uma após a outra. Estou pronto para terminar a vila antes do plantio. Afinal, todos os dias supervisiono o trabalho. Quero plantar o solo e também não tenho tempo. Não pretendo me preocupar com os jardins na frente e atrás da casa, pois quando o calor chegar todos eles morrerão. A propósito, também há água potável. Há um poço no Jardim dos Fundos. O proprietário anterior da vila instalou uma bomba de drenagem que pode bombear água para a cisterna no último andar, e em seguida, abastecer todo o edifício. Pensei no poço por 2 dias. Encontrei alguns trabalhadores para escavar, recolocar um cano de água no porão, e em seguida, no porão do andar térreo do cômodo vazio, fiz vários barris de armazenamento de água de tamanho grande, aproveitando esses dias de eletricidade e água, tudo para encher. Faltando 5 dias para a chegada do calor, as temperaturas estão subindo a olho nu, e já houve várias mortes causadas por pirexia em toda a região, com apelos já sendo feitos no sul para que as pessoas fiquem longe de suas casas durante o calor intenso, e as férias escolares já foram anunciadas. Minha casa também havia sido consertada e, assim que os últimos armamentos chegaram ao primeiro andar, tranquei a porta da frente com força e o mundo inteiro pareceu ficar muito mais silencioso. Mas o celular não estava quieto, embora eu tivesse apagado meu namorado, meu amigo em comum ainda estava lá, e havia muitas mensagens todos os dias, perguntando-me abertamente e no escuro onde eu estava agora. Há uma mulher que é minha colega de quarto na faculdade. Não sei quando ela conheceu meu namorado. Na verdade, enviou uma mensagem para me repreender, dizendo: Shenjin é tão bom para você, very manning at a salon to an elders. Como você pode fazer isso com ele, blá blá blá. Você gosta de assumir o controle? Devolvi uma frase, e em seguida puxei diretamente o preto. Verifiquei deliberadamente a temperatura da cidade onde minha casa está localizada. 53 graus. Na minha vida passada, a essa altura, Chen-Jin fez as malas e se mudou para a casa da minha família, mas também disse que em nome de melhorar o entendimento pré-matrimonial, especialmente no meio da noite, várias vezes batia à minha porta, dizendo que tinha medo de dormir. Felizmente lembrei-me do que minha mãe disse: se um homem não quiser se casar com você, com certeza encontrará todos os tipos de desculpas. Antes da colocação dessas palavras, você dormiu com os mortos. Não abriu a porta. Finalmente confirmou que sua mãe é realmente uma fera. No meio da noite fui acordado pelo som do alarme do celular. A fechadura da minha porta estava quebrada. É claro que não era a da casa atual. Era a da casa que foi vendida. Era da casa que foi vendida. A instalação de fechaduras inteligentes anti-furto, ligadas ao meu celular, e agora na primeira vez em que foi danificada de forma maliciosa, ele me enviou um alarme. Abri imediatamente o monitoramento e descobri que era Chen-Jin com um homem estranho. Não sei que meios eles usaram, mas a porta foi realmente aberta. A boca de Chen-Jin ainda estava me amaldiçoando de forma impura. Wang Xiao, aquela vadia, quando eu a pegar, veja se não vou matá-la. Eu ia chamar a polícia, mas então pensei: em minha última vida, ele foi pego em uma briga na água com a namorada de seu melhor amigo. E quando seu melhor amigo quis cortá-lo, ele me empurrou para fora do caminho e disse: ainda sou virgem. Então seu amigo mereceu. Agora não. Eu fui expulso. Seu bom irmão ainda não o cortou diretamente até a morte. E por acaso essa minha vila instalou vigilância em toda a casa. Ele vem e eu não poderei ver como ele morre com meus próprios olhos. Mas não serei tão econômico com ele. No dia seguinte, de manhã cedo, quando vi uma chamada telefônica desconhecida, minha primeira opção foi atender lá. Do outro lado do telefone, Chen-Jin estava praticamente chorando de alegria, e não parava de se desculpar comigo. Eu estava errado, não deveria ter sido tão maldoso com você. Mas isso não é para o nosso próprio bem? Juro que não importa o que aconteça no futuro, não serei mal com você, eu a amo, Xiaosha, me perdoe, ok? Eu não disse nada e ele continuou: Xiaosha, o marido está errado, certo? Eu quase vomitei, mas o marido também. E o velho ficou com a cabeça morta. Para não vomitar de nojo, interrompi diretamente: tudo bem, você diz que está errado.
Então diga o que eu disse sobre cada um contribuir com 5 milhões para comprar uma casa. Você concorda? Concordo, é claro, ele nem sequer pensou nisso. Observei o monitor. Os cantos da boca desse cara estavam sorrindo até as orelhas. Acho que ele pensou que meu cérebro amoroso poderia ser massacrado por ele. Já que você concorda, então primeiro ligue 5 milhões para o meu cartão. Eu disse e desliguei o telefone. Na primeira vez em que aquele desgraçado adicionou meu software social, fingi não ver. No monitor ele estava tão furioso que se levantou imediatamente, e sua boca estava cheia de palavrões. Mas logo ele começou a verificar o saldo do seu cartão bancário, e eu deliberadamente aproximei a câmera para dar uma olhada. 15 mil. Eu realmente o tenho em alta conta. Pensei que ele tivesse trabalhado por 3 ou 4 anos, que o depósito tivesse pelo menos 50 mil para começar. Os resultados disso? Então apenas essas migalhas de dinheiro. Como ele é bom o suficiente para dizer, comigo para comprar uma casa. Cidade. Meu cartão do banco chegou. Apenas 20 mil, dos quais 5 mil ainda estão à procura de alguém para emprestar. Prometendo que emprestando 5 mil para pagar 8 mil, suspeito que ele tenha estourado o cartão de crédito. Caso contrário, 5 mil ainda precisariam ser emprestados tanto. Logo, ele trocou o número de outro cartão para ligar. Eu atendi, e sua voz estava ansiosa. Xiao, acabei de transferir 20 mil yuans para você. Está vendo? E o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com 20 mil yuans? É assim, todo o dinheiro do meu marido foi depositado na administração financeira regular, e o cartão está do lado da minha mãe. Nesse caso, meu marido lhe promete que você pegará 5 milhões para o pagamento da entrada, e meu marido pagará o restante, certo? Não, marido. Auzi que você está planejando pagar apenas esses 20 mil e depois comprar uma casa e se casar com uma esposa. Chen-Jin, minhas amigas disseram que você está correndo para comer extinto. Eu ainda não acredito. Eu não pensei. Você realmente faz isso comigo? Estou triste, finjo. Minha voz treme, finjo. Desligo o telefone. É verdade. No monitor, Chen-Jin mais uma vez se levantou. Tenho certeza de que ele não tem condições de conseguir o 5 milhões, mas vou arrancar dele até o último centavo, como aluguel por sua estadia em minha casa. No dia seguinte, Chen-Jin não sabia onde colocar mais 50 mil em meu cartão. Dessa vez, o tom do telefonema foi muito mais gentil. Esposa, não fique brava. Tudo bem. Onde você está agora? Meu marido sente muito a sua falta. Monitorando, aquele bom irmão dele veio e trouxe a namorada. Um mês antes do que em sua última vida. Talvez esses 50 mil yuans também sejam parte desse bom irmão dele. Olhei para eles um a um com avidez, com o canto dos lábios em gancho. Estou aqui com minha tia Bo no exterior, pronta para voltar depois de 2 meses. Vamos colocar desta forma, não vou dificultar as coisas para vocês. Se conseguirem juntar $1 milhão para usar no meu cartão durante esse período, concordarei em comprar uma casa e me casar com vocês. Caso contrário, estão isentos. Depois que o telefone celular foi desligado, Chen-Jin mais uma vez se atirou para me repreender, mas também copiou o vaso na mesa de centro e o esmagou impiedosamente no chão. Seu bom irmão também disse, Chen-Jin, você não pode querer dizer você vê minha namorada como é obediente, mas também 5 milhões para comprar uma casa. Só você que se atreve a pensar. Eu arregalei os olhos. Chen-Jin se atreve a pensar em comer minha família extinta, porque eu não me atrevo a pensar em 5 milhões para comprar uma casa? A alta temperatura ainda continua. Yunnan está melhor. A temperatura mais alta já é de mais de 56 graus. E deste lado, a mais alta é de 40. E frequentemente chove. Mais 3 dias, em algumas cidades do sul, a temperatura mais alta pode chegar a 60 graus. Basicamente entrou no estado de pêndulo. Durante o dia não é possível sair. O chão é como uma assadeira. As pessoas expostas ao sol. A pele ficará vermelha a olho nu. Seguida de escaldamento. Como carne de churrasco, como um aroma tentador. O governo emitiu um aviso dizendo às pessoas que não podiam se abrigar do calor do verão, que levassem seus documentos e suas necessidades diárias para o porão mais próximo, onde o governo havia montado uma estação de serviço de emergência. Meu tio me ligou uma vez, dizendo que o governo já tinha um plano para lidar com a situação, e me agradeceu por ter dado a eles um aviso antecipado, o que os ajudou muito. Também vi no noticiário que já há funcionários de departamentos do governo nas cidades baixas ao longo da costa, providenciando a ida das pessoas para as áreas de alta altitude no continente. Quanto a Chen-Jin e os outros, minha vila não é uma casa com vista para o mar. Não pertence ao grupo de evacuação de emergência.
portanto não recebeu a mensagem de texto de evacuação, mas recebeu um aviso para ir à estação de serviço de emergência subterrânea, mas eles não se moveram. Afinal, em minha vila para ficar muito confortável, por exemplo, agora, Chandin está meio paralisado no sofá, comendo os sorvetes que deixei na geladeira, assistindo a TV lindamente, com o canto do olho também olhando de vez em quando para a namorada de seu bom irmão. Na minha última vida, porque eu estava lá, a mulher estava vestida razoavelmente bem, todos os dias é o tecido de mangas curtas leves e shorts, agora diretamente suspensórios, ela também é rechonchuda, com olhos de C ou mais, agora ajoelhada no chão para limpar o chão. Eu também não entendo por que há esfregões e varredores, há pessoas com um pedaço de pano ajoelhadas no chão, fazendo todo tipo de limpeza. Assim que ela limpou, seus seios tremeram, e Chandin espiou com o canto do olho, inconscientemente olhando para ela, e sua arenga estava prestes a sair. A mulher olhou para cima e sorriu, fazendo beicinho. Odeio isso, não me olhe assim. Eu não só quero ver, mas também quero tocar. Chandin disse e soltou uma risada lasciva. Não sei se é um coração fraco já que o canto do olho olhou para a direção da sala de jogos. Seu bom irmão está mergulhado na sala de jogos para jogar. Ódio, não vou mais falar com você, vou tomar um banho. A mulher jogou o pano no chão e foi para o banheiro. A porta não estava fechada. A questão é que a porta não estava fechada. Ah, Mu. Fiquei pasmo, como eles se atrevem a ficar tão ligados a... Talvez seja a primeira vez. Chandin ainda está um pouco fraco. Correu deliberadamente para a sala de jogos para ficar por lá. E logo foi direto para o banheiro. Meu alcance de vigilância aqui é apenas em locais públicos, portanto não sei o movimento exato, mas essa não é a questão. A questão é que os alhos porós que plantei brotaram. A temperatura aqui é de 50 graus, e a mínima é de 39 graus, com uma grande diferença entre o dia e a noite, mas a temperatura no segundo andar do porão pode ser mantida em cerca de 30 graus. E as luzes das plantas estão acesas, estamente tabisca descuidias, de modo que as mudas de alho poró que foram plantadas, bem como a hortelã que foi transplantada, estão crescendo muito bem. Nos próximos dias, você sempre pode colher algumas folhas de hortelã para mergulhar na água, e em seguida, o restante das hastes é enfiado de volta no solo e cresce novamente. Também há mudas de ervilha brotando, prontas para serem plantadas no solo hoje. Em suma, se você economizar para um dia chuvoso, poderá viver confortavelmente, não importa quão ruim seja o clima. O lado de Chandin pode ser diferente. Localizado no sul, agora, embora já sejam mais de 3 horas da tarde, a temperatura também está próxima dos 56 graus. No passado, notei que o anormal, juntamente com esse clima quente, é sempre a consciência de que levar comida para a viagem é sempre importante. Então simplesmente estocamos, compramos muito frango, pato, peixe e carne para encher a geladeira. Mas também compramos muitas frutas, legumes e lanches, apenas por engano nos próximos 3 meses no calor do clima. Agora Chandin não tem dinheiro nem senso de crise, sem mencionar a dor de cabeça do entregador e o acúmulo de comida. Por isso ainda pede comida para a viagem todos os dias e até chama o entregador para ajudá-lo a jogar lixo. Na verdade, há outro problema com essa vila, que é o fato de o ar-condicionado central parar de funcionar. É razoável dizer que um ar-condicionado normal aciona a proteção contra superaquecimento e desliga quando a temperatura externa atinge 40 ou 50 graus, mas o meu ar-condicionado tinha acabado de ser atualizado no ano anterior, e era mais potente. Por isso conseguiu continuar funcionando até a temperatura atingir horríveis 60 ou 70 graus mais tarde, quando desligou repentinamente. Em minha vida anterior, não tínhamos enfrentado esse tipo de clima extremo, e nem sequer tínhamos pensado no desligamento do ar-condicionado. Então tivemos um momento de pânico depois que o ar-condicionado parou, mas foi apenas um momento. E então pensei na loja de vinhos da minha família, e imediatamente a derrubei. O primeiro andar do porão, o depósito de vinhos, é do meu pai, que não tem outro hobby. Apenas gosta de colecionar todos os tipos de vinhos famosos. Por isso ele dá atenção especial ao sistema de temperatura constante do depósito de vinhos. Todo o cômodo é decorado com excelentes materiais de isolamento, até mesmo o teto e o piso, e há um sistema de energia solar independente, que permite que o depósito de vinhos fique abaixo de 20 graus, independentemente das condições extremas. Nós nos escondemos aqui, escapando confortavelmente de onda após onda de calor que era suficiente para nos matar.
Desta vez quero ver se eles conseguem encontrar nosso depósito de vinhos sem mim, porque a porta do depósito de vinhos é extremamente escondida. Meu pai tem medo de que alguém venha roubar seu vinho, portanto, a porta não está apenas escondida atrás do armário, mas também precisa de uma senha e impressões digitais para entrar. Portanto, sem mim, mesmo que eles encontrem a porta, não poderão entrar. No primeiro dia do fim do mundo, fui acordado pelo calor. O ar-condicionado central da villa parou de funcionar. Olhei para a temperatura da cidade exibida no meu celular, e ela estava em 56 graus. Olhei propositalmente a temperatura antes de ir para a cama ontem à noite, e estava apenas 42 graus. Não esperava que fosse apenas nas primeiras horas da manhã, mas já estava 56 graus. Felizmente há muito tempo penso no problema do desligamento do ar-condicionado. Na decoração, comprei deliberadamente 3 máquinas de resfriamento de alta potência, que podem ser revezadas no trabalho. Além disso, também faço o isolamento térmico e o isolamento térmico, mesmo que sejam as janelas do piso, mas também adesivos especiais de isolamento térmico, de modo que, quando o ar-condicionado é desligado, eu imediatamente ligo a máquina de resfriamento, todo o cômodo fica instantaneamente mais frio, e eu também volto a dormir confortavelmente. Acordei de manhã, 99 chamadas perdidas, liguei o monitor. Tianjin está no escritório do primeiro andar do porão da minha casa. Me liga loucamente. A boca não está limpa. Me xingando de cadela morta. Não sei onde ir para a onda. Como não pode ser contatado? Ele não sabe, logo atrás dele, atrás do armário, há um armazém de vinho frio. Desde que a porta seja aberta. Ai, não é diferente do céu. Mas agora, ele só pode ser como um cachorro que caiu na água. Todo tipo de voltas e mais voltas, mal pode esperar para aparecer imediatamente na minha frente, para me quebrar em pedaços. Xiao Xiao, você finalmente atendeu o telefone. Acabei de atender, e a voz insinuante de Tianjin soou imediatamente, como se ele não tivesse amaldiçoado meus ancestrais por 18 gerações um momento antes. Na câmera, ele estava ainda mais humilde, salivando e sorrindo. Por que o ar-condicionado da sua casa quebrou de repente? O que você tem a ver com o fato de o ar-condicionado da minha casa estar quebrado? Finge estar intrigado. Ele, por outro lado, descaradamente soltou um som sufocado. Xiao, você não sabe o quanto eu senti sua falta nesses dias em que você não estava em casa. Toda vez que eu sentia sua falta, eu ia pro seu lado da casa e ficava andando por aí. Então, de repente, eu descobri que a porta da sua casa estava aberta. Então eu entrei, e como resultado, quando vi sua foto, não consegui sair. Não me dei conta de que era apenas uma noite, e que estava fazendo 70 graus aqui, então não consegui nem sair pela porta. Você não sabe que durante as poucas horas em que não atendeu o telefone, seu marido estava morrendo de calor. Mas que diabos? Você entrou na minha casa? Fiquei chocado e gritei. Tianjin, eu não quis dizer isso. Eu vendi a casa. Agora a casa é de outra pessoa. Você está invadindo a propriedade. Que invasão! O marido sente muito a sua falta. Tianjin não se deu conta da gravidade do problema. Não importa, eu o lembrei. Você acha que a polícia vai acreditar nessas suas palavras? Deixe-me dizer-lhe que não só a casa, mas todas as coisas que estão lá dentro foram vendidas por mim para outra pessoa. Se você invadir assim e as pessoas chamarem a polícia e disserem que perderam milhões, você não poderá dizer nada com centenas de bocas, pois quando a polícia abrir um processo, você terá um registro e será condenado pelo resto da vida. Isso é sério. O sorriso de Tianjin congelou. Esse bastardo não é legalmente analfabeto. Então ele naturalmente sabe que não o estou assustando, mas ele ainda está se agarrando à sua sorte. Xiao Xia, você acabou de vender essa casa. Não deveria ter feito a transferência ainda, pois ela ainda pertence a você legalmente. As pessoas já fizeram a transferência. O dinheiro também caiu no meu cartão. Caso contrário, posso ter 15 milhões. Comprar uma casa e fazer um investimento? Eu realmente odeio que o ferro não seja aço. Antes de tudo, você sabia claramente que a casa era de outra pessoa, mas também voltou correndo para querer fazer Agora se apresse e vá embora, para que eles não descubram. Seja realmente pega para deixar um registro, então nós realmente não seremos mais possíveis. Eu não vou querer um criminoso como marido. Sim, sim, sim. Vou embora agora. Tianjin desligou o telefone apressadamente. Barai no miritastamente. Keite emare madanita está sientarastante. Emiritastastastastante itastaranamente. Emiritastante itastaranamente. Marastante ito miritastante itastaranamente. Endente itastorante itastante itarastarano miritastaraноmente. Endente miritastarano miritastarano.
não se importando com o ar-condicionado, pedindo ao seu bom irmão que falasse com a mulher. Apresse-se e faça as malas. Temos que sair imediatamente. Mas que diabos? Sair agora? Seu bom amigo, que esperava ligar o ar-condicionado e continuar a desfrutar da minha sala de jogos, desistiu quando soube que ele estava indo embora. Como vamos nos locomover se está tão quente lá fora? Não vá, também tem que ir, ou o atual proprietário nos encontrará. Somos invasores, e não ficaremos registrados na cadeia. Chen-Jin ainda é claro, afinal de contas, é um estudante universitário, e agora tem um grande emprego em uma fábrica. Realmente deixar um registro para isso é realmente estúpido para casa. O que você quer dizer com isso? Você não disse que essa casa é da sua namorada. Seu irmão bom deu um puxão no colarinho dele, maldosamente. Você enganou o Laozi, pegou 10.000 yuans do Laozi. Disse que levaria o Laozi para aproveitar as bênçãos, e agora disse ao Laozi que estava invadindo, mas também para deixar um registro. Essa casa é de fato aquela vadia, mas ela a vendeu. Não estou pensando que acabei de vender. Lá, ainda não terminei a transferência. Podemos vir morar por alguns dias. Olhar para uma vila tão boa, você não se diverte? Se não for por mim, você pode morar nesse tipo de vila com dezenas de milhões de dólares em sua vida. A vibração de Chen-Jin, terminada, também não se esquece de apaziguar seu bom irmão. Fique tranquilo. Minha namorada prometeu, comigo, comprar uma nova vila como um quarto de casamento. Quando eu deixar você viver o suficiente, agora vamos primeiro. Os bons dias ainda são muitos. Vou acreditar em você de novo. Seu bom irmão o soltou, puxando sua namorada. Vá, esse lugar de merda não quero ficar. Vamos para casa soprar o ar-condicionado. A mulher revirou os olhos, embora relutante. Mas os dois homens discutiram no processo, ela não disse nada, e agora não resiste. Seguiu o namorado até o andar de cima. Estava quente no andar térreo, a temperatura ambiente já chegava a 56 graus, e, depois que o ar-condicionado parou de funcionar na noite passada, eles correram para o porão, sem ter ideia do que havia acontecido lá fora. Não, a porta tinha acabado de ser aberta, e a onda de calor parecia estar afogando-os, até mesmo a respiração ficou difícil. Olhei para a temperatura da cidade, e surpreendentemente, ela já estava em 75 graus, e eu só temia que a temperatura da superfície fosse ainda mais alta. De repente, a porta se fechou novamente, e os três, incapazes de permanecer no andar térreo, correram de volta para o segundo andar do porão. Dessa vez, os três perceberam que a situação não era boa, e que seus rostos estavam horríveis. Não posso ir embora, se continuar fazendo tanto calor. Acho que será difícil até mesmo viver. O que podemos fazer? A mulher chorou diretamente com medo. Como pode estar tão quente? Não pode ser que o fim esteja chegando. Cale a boca. Chen-Jin, aquele bom irmão, rugiu, assustou a mulher, que ficou com a boca fechada e olhou para Chen-Jin com olhos impotentes. Chen-Jin ainda tem um pouco de cérebro e logo pensou em uma maneira de subir as escadas para mover a geladeira. O ar-condicionado foi desligado, mas ainda há eletricidade. A geladeira ainda pode funcionar normalmente. E a geladeira da minha casa é bastante grande. No andar térreo da cozinha e da despensa cada uma. No terceiro andar da despensa também há uma. E no porão do andar térreo do cinema particular também há uma. Um total de 4. Mas também há a porta da geladeira grande. Todos se mudaram para o porão do primeiro andar do escritório. Esse escritório é dedicado ao meu pai, que gosta de silêncio. Por isso o isolamento acústico é particularmente bom, e a vedação relativa também é muito boa. Chen-Jin, eles colocaram 4 geladeiras juntas, e em seguida, a porta do freezer se abriu completamente, o ar frio soprou, e a mulher emitiu uma explosão de suspiros. Você pode não ser tão sedutora. Meu irmão ainda está lá. O bom irmão de Chen-Jin olhou com raiva. A mulher ficou tão envergonhada que se encolheu atrás dele. Eu sou muito gostosa. Não seja sempre tão ruim com as pessoas. Sim. Serragentil.com as garotas. Chen-Jin também seguiu e concordou. Quando seu amigo não estava olhando, os olhos pareciam 520, literalmente grudados na mulher. Eu chamei o amigo imediatamente. Isso vai ser um grande problema. Felizmente já há 1 ano como moro em uma casa grande, não me sinto seguro e instalei o monitoramento de toda a casa, além de a privacidade ser relativamente forte. Todos têm sondas de monitoramento e são inteligentes, não apenas de alta definição, mas também rastreiam automaticamente os retratos com o rádio. Por exemplo, agora, a mulher podia ser vista lambendo os lábios para Chen-Jin no ponto cego do ponto de vista do bom amigo de Chen-Jin, e seus olhos seriam esticados. Bom rapaz. Realmente bom rapaz.
Isso é ainda mais emocionante do que os dramas éticos no país da vara. Abri o saco de 2 quilos de sementes de melão com especiarias na hora e fiquei observando enquanto me drogava. Agora, sem medo de morrer de calor, please. Eles discutiam o que fazer em seguida. É impossível chamar a polícia. A única maneira no momento é esperar que a temperatura caia, e em seguida sair de fininho. Talvez a temperatura caia à noite e possamos sair. Chen-Jin olhou para seu celular. Agora é quase meio-dia. É a hora mais quente do dia. Só podemos esperar até o sol se pôr. Mas, infelizmente nos próximos meses, seria impossível para eles deixarem a vila, a menos que chamassem a polícia, porque a temperatura só aumentaria cada vez mais, especialmente ao ar livre. Mesmo à noite, a temperatura da superfície chegava a 80, até mesmo a estrada de asfalto, havia sinais de derretimento, e era apenas o primeiro dia do fim dos tempos. Eu grelhei kebabs de cordeiro e pau-pau. Basta usar aquela churrasqueira elétrica, grelhar e comer. E com uma xícara de limonada de sal velho com folhas de hortelã, tasca não seja muito bom. Nesse sentido, recomendamos enfaticamente que, no final dos acumuladores de MEI, seja plantado um vaso de hortelã, que com um pouco de luz solar e água, pode crescer loucamente. Toda vez que cortar um punhado de água para beber, não seja tão frio. E se cortar a haste, ela poderá ser inserida de volta para se regenerar. Nunca se preocupe com a falta de folhas frescas para suplementar. No nível 2 do porão, minha base de plantio está indo muito bem. Já brotaram alho poró e feijão, e hoje plantarei algumas mudas de alho e repolho. O vendedor disse que desde que o primeiro lote possa crescer, as estacas restantes podem ser inseridas novamente para se regenerarem, e nunca precisarão de sementes. Também plantei algumas mudas de amendoim, que crescem tão bem que posso comer tanto vegetais de amendoim quanto amendoim, então sou realmente um gênio. Os alevinos também crescem muito bem, não há peixes mortos, principalmente porque eu mantenho tilápias. Chub e lagostins, esses de vida dura, ouvi dizer que mesmo que você os jogue na sarjeta fedorenta, você ainda pode reproduzir um monte deles. O cultivo de vegetais e a criação de peixes certamente não atrasaram a busca por dramas éticos. Chen-Jin e os outros conseguiram ficar acordados até a noite, e descobriram que a temperatura não só não caiu, como até subiu 2 graus, e as pessoas ficaram perplexas. Isso não é científico. Chen-Jin subiu as escadas para abrir a porta e morreu instantaneamente. Do lado de fora da porta, é como um enorme vapor, sem mencionar a saída. Mesmo que respirem na porta por mais um segundo, é uma enorme tortura para eles. Eles correram de volta para o primeiro andar do porão novamente. Dessa vez, seus rostos estavam cinzas, e eles ficaram em silêncio por um longo tempo, como se estivessem esperando para morrer. O que fazer? Vamos morrer aqui? From setting one to lease people. A mulher foi a primeira a se amuar, com a voz sufocada. Você pode calar a boca? A voz do bom irmão de Chen-Jin estava abafada. Afinal, ele não havia tomado uma gota de água o dia todo. Está tudo bem, não está apenas um pouco mais quente. Lembro que ainda há 2 sacos de arroz na cozinha e um pouco de salame ou algo assim. Não acredito que esse maldito clima possa continuar quente. Assim que a temperatura cair, sairemos imediatamente e iremos para minha nova casa por 1 ano e meio. Chen-Jin é muito bom em desenhar bolos grandes. Estou comendo pasta de feijão verde. Quase não pulverizei, mas também a nova vila, que não a comprou na mente. O ar-condicionado central foi reiniciado repentinamente por volta das 10 horas. Eu estava acompanhando o drama. Dei uma olhada na vigilância, e notei que Chen-Jin e os outros tinham subido as escadas. E fui para a cozinha primeiro para procurar suprimentos. 2 sacos de 5 quilos de arroz perfumado tailandês que ainda não tinham sido abertos. 3 sacos de 1 quilo de aveia, mais de 100 gramas de ninhos de pássaros e um peixe inteiro salgado pesando quase 10 quilos. Ainda havia bebidas, 1 dúzia de quilos de salame e bacon na geladeira original, e até mesmo alguns que eles tinham, atualmente, dado ao flagelo. Nós 3 economizamos um pouco de comida. Pelo menos podemos durar meio mês, não acredito. Nesse meio mês ainda não podemos sair dessa vila. Chen-Jin obviamente ficou aliviado. Eu estava de bom humor. Abri uma lata de especialidade de Hainan Qingjianglian para não mencionar meio mês. Não chame a polícia. Eles morreram e não podem sair. Estou indo para a cama. Sending far 80 in 57 please. Foi um ótimo dia. No segundo dia do fim do mundo, a primeira vez que olhei para a temperatura do visor do celular foi de 58 graus, o que pode ser considerado um calor sem precedentes em Yunnan. O lado de Chen-Jin é ainda mais exagerado. A temperatura da tela do celular dessa manhã, 78 graus, é simplesmente para levar as pessoas ao grau de cozimento a vapor.
O ar-condicionado central parou novamente. Tianjin e os três encolheram para o primeiro andar do porão. E os ingredientes que encontraram na noite passada foram movidos para baixo, e ao mesmo tempo, havia uma panela de arroz movida para baixo. Eles não deveriam ter a intenção de tomar o café da manhã, e os três estavam deitados no chão no meio das 4 geladeiras, imóveis como se estivessem mortos. Usei uma máquina de fazer leite de soja que não é limpa para obter uma xícara de leite de soja. Os bolinhos são congelados, colocados no forno de micro-ondas, e um pouco na linha, o tipo de bolinhos mergulhados no leite de soja. Os deuses não vêm para mudar. Comi e bebi o suficiente. Fui para o primeiro andar do porão para alimentar os peixes, e terminei de dar uma olhada nas mudas de repolho e alho plantadas ontem. Muito bem, brotaram. O alho poró cresce rápido. Não é de se admirar que as pessoas digam, corte o alho poró. Calculo que em apenas uma semana, esse lote de alho poró poderá ser cortado, e em seguida obterá bolinhos de alho poró, colocados no óleo para fritar até dourar, mergulhados em vinagre doce para comer, não muito bonitos. Ao meio-dia, Tianjin acabou de se mudar, presumivelmente com fome. A mulher foi cozinhar arroz, saiu da cozinha e voltou quando estava molhada, como se tivesse acabado de sair da água. Originalmente vestida com roupas frescas, suspensórios e bermudas, de modo que, quando molhadas, as roupas ficariam transparentes para todos. Está muito quente lá fora, como se não soubesse que já tinha acabado. Ela sorriu delicadamente para os 2 homens, e foi em direção à panela de arroz, ainda cantando. Aqui ainda é mais confortável. A panela de arroz foi colocada no chão. Ela se curvou para colocar o forro. Aquela bunda. A chave é que os shorts são permeáveis. A tanga está dentro. Através da vigilância, eu posso ver claramente. Os olhos de Tianjin vão se fixar nela. A visão de seu bom irmão estava originalmente no corpo da mulher. Parece estar ciente do momento em que virou a cabeça. De repente encontrou Tianjin olhando para sua namorada. O que você está olhando? O rugido cruel foi muito abrupto. De repente Tianjin ficou assustado. Sua visão foi instantaneamente retirada, e seu rosto também revelou um sorriso agradável. Irmão Hao, isso não está tremendo. Você se apressa para ir e trocar de roupa. O bom irmão de Tianjin não se importou com ele e empurrou sua namorada para fora do escritório. Irmão Hao, você acha que esse maldito clima não está muito normal? Tianjin salivou e tentou aliviar a atmosfera. Aquele bom irmão dele também não queria fazer muita bagunça, embora seu rosto estivesse sombrio, mas ainda assim concordou. Certo, de repente está muito quente e não sei quando poderei sair. Está muito abafado para mim. Que tal mudarmos o computador para baixo? Na verdade, o escritório tem um computador, mas meu pai definiu uma senha que eles não podem abrir, portanto, se quiserem usar o computador só podem subir para a sala de jogos. Certo. Vá embora agora. Aquele bom irmão Tianjin era um cabeça quente, e iria embora quando dissesse que iria. Seu pé dianteiro acabou de sair. A mulher empurrou a porta. As roupas foram trocadas. Apenas uma blusa com bermuda foi transformada em uma saia com bermuda, ou serra legal. Quando Tianjin saiu com o pé de trás, sua mão suave apertou o peito da mulher, fazendo com que ela não se atrevesse a chamá-lo, com um pequeno punho batendo em seu peito. Estou trazendo cabeças de pato e assistindo a essa cena com grande interesse. Tão empolgante. Como pode haver lagostins menos apimentados? Como o lagostim criado não está pronto para ser consumido vivo e não pode ser colocado, só é possível comprar muitas caudas de lagosta congeladas armazenadas em câmaras frigoríficas. Embora esteja congelada, ainda assim é possível engolir um bocado de cascas, juntamente com o pacote especial de tempero de lagosta. O sabor picante e fresco não é muito bonito. Nesse meio-dia quente e ensolarado, a cabeça de pato marinada, lagostins picantes, naturalmente, não pode faltar uma garrafa de cerveja de abacaxi e um prato de pepino frio. Quando as coloquei sobre a mesa, o computador do amigo de Tianjin estava carregado e ele estava jogando. Como era apenas um computador, Tianjin teve que usar seu celular enquanto jogava. 4 geladeiras cercavam o local. Tão pequeno, Tianjin e o irmão mais velho sentados em frente à escrivaninha. Tianjin e a mulher só podem se sentar no chão, e ele está sentado atrás do irmão mais velho, no pequeno pedaço de chão. É claro que esse é apenas o ponto cego da perspectiva do bom irmão de Tianjin. Eu, que estou monitorando a sonda no teto, estou vendo todos os seus pequenos movimentos. Por exemplo, agora mesmo, os dois estavam sentados no chão, com celulares nas mãos, aparentemente um jogando e o outro passando um vídeo sem nenhuma relação, mas os pés deles estavam enganchando nas coxas um do outro de vez em quando. E de repente, eles estavam se esfregando para cima.
e depois para baixo novamente, obviamente sem fazer nenhum barulho, mas borbulhando com fogo. Como diz o ditado, colorido e ousado. Chen Jin olhou para o seu bom irmão e viu que ele estava olhando para a tela, e quando a briga estava quente a mulher imediatamente entendeu e se aproximou. Tisca, 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 sem mencionar as partes envolvidas, eu me senti tão empolgado assistindo ao drama do lado de fora. Chen Jin, aquele bom irmão, estava tão verde que brilhava, ainda jogando o jogo seriamente, xingando de vez em quando. Droga, roubando meus monstros. Só posso dizer que isso será ainda mais emocionante. Quando a mão de Chen Jin pressionou a parte de trás da cabeça da mulher, peguei meu celular e disquei o número do celular de Chen Jin. No momento em que o toque tocou, Chen Jin e a mulher ficaram congelados, enquanto o irmão mais velho de Chen Jin estava se virando para trás. O que você está fazendo? O rugido foi várias vezes mais alto do que o toque do telefone celular. E a mulher se levantou às pressas. Chen Jin estava ocupado puxando a corrente da calça, e o toque do telefone celular ainda estava tocando o tempo todo. Meu bom irmão, há uma amargura em seu coração. Você me diz. Amargurado ou não, o bom irmão bateu nas pessoas. Primeiro deu um tapa na mulher, repreendeu sua cadela, e em seguida correu para Chen Jin, que estava pressionado no chão, e deu um tapa. Droga, mulher de Lause. Lause bateu em você até a morte. Bang! De repente, com um estrondo, o bom irmão caiu em cima de Chen Jin, com sangue jorrando da parte de trás de sua cabeça. A mulher estava segurando o ornamento de latão na mesa com a mão. Seu rosto estava cheio de pânico. Quando viu Chen Jin olhando para ela, ficou tão assustada que jogou o ornamento em sua mão no chão e gritou. Eu não queria fazer isso. Amy R. Mason. Amy não got for. Só queria salvá-lo. Se foi intencional ou não, não importa. De qualquer forma, esse impacto é bastante forte, e o bom irmão não moveu um músculo. Nesse tipo de situação, estima-se que ligar para o número de emergência pode ser salvo, mas é claro que não necessariamente pode ser salvo. A chave é realmente chamar os paramédicos para saber como terminar. Mesmo que as pessoas não morram, os ferimentos intencionais não podem ser evitados, certo? E se o bom irmão não morrer, ele o deixará ir embora? Só por causa de uma mulher, você me levou à morte. Bem, você não é benevolente. Eu não sou justo, você me forçou. Chen Jin realmente não ligou para o telefone de emergência, mas olhou para a parte de trás da cabeça, que ainda estava sangrando. O bom irmão imóvel, olhou através da luz feroz, e de repente pegou o pêndulo de latão do chão e foi em direção ao rosto do bom irmão, fazendo um barulho de alguns golpes, esmagando sangue e carne, mas também esmagando a mulher, que gritava repetidamente. Eu realmente não conseguia desviar o olhar e disquei o número do celular dele mais uma vez. Querida, por que de repente você pensou em me ligar? Chen Jin ainda tinha sangue no rosto, e quando falou, subconscientemente revelou um sorriso agradável, que parecia estranho e assustador. Felizmente foi pelo celular, caso contrário eu realmente não ousaria falar com ele. Agora que estou ligando apenas para lembrar-lo gentilmente, de repente me lembrei de que minha casa é equipada com vigilância total. Você não precisa ter medo, desde que não toque em nada. E o comprador não pode acusá-lo de ladrão sem motivo. O silêncio foi tão longo quanto dezenas de séculos. Os cantos dos lábios de Chen Jin estavam se contorcendo, e até se tornaram horríveis. Sua voz estava rouca. Você disse que há vigilância nesta vila. Vigilância? Sim, e quanto ao porão, ele não se intimidou, ainda guardando uma ponta de fantasia. Sou muito cruel, e sem rodeios acabo com a fantasia dele. É claro que também há... eu também instruí especialmente o mestre de decoração. Deve ser feito sem ângulo morto, porque você também sabe. Eu sou uma garota que mora em uma casa tão grande e terá medo. É claro que é necessário instalar vigilância para ter uma sensação de segurança. O porão é tão fácil de esconder as pessoas que deveria ser mais enfatizado, certo? Não sei se ele ouviu ou não, mas de qualquer forma o sorriso em seu rosto não é de todo. O telefone não desligou, apenas a respiração pesada de Chen Jin. Ele estava olhando para seu bom irmão, com o rosto ensanguentado, imóvel, que deveria ser um cadáver. Na verdade, ele não esmagou esses poucos, é capaz de fugir. Afinal, o espancamento é a mulher, quanto ao roubo e assim por diante, pode ser explicado. Mas agora, clangue alguns. A pessoa está morta, ele é um assassino. Irmão Jin, o que há de errado com você? A mulher viu Chen Jin repentinamente fixado com tanto medo que abriu a boca para perguntar. Aproveitei a oportunidade para ficar furioso. Como você tem uma mulher ali? Você não levaria uma mulher para minha casa para trapacear, certo? Não, não levei. Ela é a namorada do meu irmão.
Chen-Jin fez uma tripla negativa, mas eu não dei ouvidos, não acreditei. Você não disse namorada do meu irmão? Então onde está seu irmão? Diga a seu irmão para me cumprimentar. Oh, isento. É estranho que seu irmão possa cumprimentar. O silêncio de Chen-Jin me deixou ainda mais irritado. Espere, vou verificar a vigilância. Se você se atrever a me trair, você está morto. Esposa. Ceia. Com um grito desesperado de Chen-Jin, eu cruelmente desliguei o telefone. Ele gritou freneticamente. Não. I am the 58484. Why am the 584 making a force? Infelizmente, isso não mudou nada. O primeiro andar do porão era seu cemitério. Por que está falando? Desesperado, Chen-Jin olhou com raiva para a mulher. Ele odiava. Se não fosse essa mulher, ele não estaria com seu bom irmão voltado contra ele, e não se tornaria um assassino. E agora mesmo ela não falava? Eu não vou verificar o monitoramento agora. Desde que o monitoramento de um cheque, ele estava acabado, tudo acabado. Que trabalho, o que se casar com uma mulher rica para viver em uma grande mansão? Embarcou no auge da vida de todos os acabados. Eu só estava preocupada com você. A mulher estava tremendo de medo. Chen-Jin ainda estava dando um passo à frente. Por que você falou agora mesmo quando estava em boas mãos? Você está deliberadamente tentando me matar? Ele estava furioso. A súbita perda de tudo o fez querer matar. Não, Jin. A mulher recuou e caiu no chão sem ficar parada. Chen-Jin se aproximou, bateu com o punho e esmagou. Olhos escarlates, expressão hedionda, como um espírito maligno rastejando para fora do inferno. Socorro. A mulher se debatia, implorava por misericórdia, tentava escapar. No primeiro andar do porão, ninguém a salvaria mesmo que ela gritasse. Mas, em vez disso, Chen-Jin ficava cada vez mais louco, até que não conseguia mais emitir nenhum som. Apressadamente, peguei meu celular para chamar a polícia. Mesmo que seja o fim do mundo, esse tipo de demônio assassino precisa ser morto. Wang Xiao. Chen-Jin levantou a cabeça de repente para olhar diretamente para a sonda do monitor. Fiquei assustado. Esse bastardo está realmente tendo um ataque. Olhos escarlates, como se ele pudesse me encarar através do monitor, deixando meu couro cabeludo dormente. Você renasceu, está se vingando de mim. Eu me lembro de tudo. Não deveria ser assim. Hahaha, Wang Xiao, sua vadia. Você merece ser jogada até a morte. Ele gritou para a sonda de vigilância e soltou uma risada maníaca. Eu o ignorei. Ou seja, liguei para a polícia e disse ao tio policial. Sim, essa era originalmente minha casa, que vendi há meio mês, mas não sei porquê. Mas meu namorado e alguns de seus amigos corriam para minha casa, e acabei de assistir ao circuito interno de TV, e descobri que ele matou alguém. Eu sei, eu entendo, Wang Xiao. Não pense que você é o único que pode renascer. Eu também posso. Apenas espere por mim. Eu não vou deixar você ir. Chen-Jin não sabia o que o vento estava lhe trazendo. De repente ele riu maniacamente e correu para cima. O meu lado tinha acabado de se apresentar à polícia. O outro lado já tinha aberto o portão da vila, e até saiu correndo. Isso é procurar a morte. Era um sol escaldante agora, sem mencionar a exposição ao sol. Mesmo se ele ficasse na porta e respirasse, ele poderia sentir seu trato respiratório sendo queimado. Mas ele ainda corria com justiça, e a vigilância na porta mostrava que ele não tinha corrido muito antes de desabar no chão, se debatendo, se contorcendo, e finalmente, não se movendo. Primeiro fiquei intrigado, e depois me dei conta de que Chen-Jin não deveria pensar que isso poderia renascer. Certo? Deveria ser. Esse bastardo ainda quer renascer para se vingar de mim. Estou realmente convencido de que esse tipo de animal, que está no fundo do poço, acha que pode renascer. Deus não o arrasta para as 18 camadas do inferno, para que ele nunca nasça de novo. É um desperdício da minha vida. Embora seja o fim do mundo, a velocidade de chegada da polícia ainda é muito rápida. 3 corpos foram rapidamente levados para fora da vila. Meu humor está muito complicado. Feliz e um pouco infeliz. Embora se diga que a grande vingança foi vingada, mas a boa vila se tornou uma casa de assassinatos. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o fim do mundo ainda está acontecendo. Felizmente, dessa vez o governo tomou precauções, de modo que não houve um grande número de vítimas, como aconteceu em minha última vida. Em particular, nenhuma das minhas cidades jamais havia sido desconectada da internet. E quando eu ouvia que a internet havia sido desconectada em algum lugar, os caminhões de comunicação eram os primeiros a chegar, e, em menos de 2 horas, a função de comunicação era restaurada novamente.
Muitas pessoas estão fazendo vídeos de drones em serviço, no calor, drones, e também veículos não tripulados, circulando pelos estacionamentos subterrâneos de vários bairros, entregando suprimentos, pegando e deixando pessoas, e assim por diante. Ouvi dizer que há robôs por aí. Um blogueiro fez um vídeo de um robô trabalhando em uma torre de alta tensão. Todos disseram que era P, mas acredito que seja verdade. O perigo de os icebergs derreterem e causarem um aumento do nível do mar, com o qual eu estava preocupado, não aconteceu. Meu tio me ligou novamente e perguntou se eu precisava de alguma coisa, pois ele poderia mandar entregar a qualquer momento. É claro que não preciso de nada, estou economizando a vida inteira. Eu só estava curioso para saber se os icebergs haviam derretido, e o nível do mar havia subido. Ele riu e me agradeceu mais uma vez pelo meu aviso antecipado, dizendo que nosso país, há muito tempo, já havia se unido aos departamentos relevantes em todo o mundo para fazer um plano de emergência em conjunto contra o derretimento dos icebergs. E que até mesmo a colocação de grossos tapetes isolantes para os icebergs e outros métodos haviam sido pensados e implementados, e que o efeito ainda era muito grande. Os icebergs não estão deixando de derreter, apenas a velocidade se tornou lenta, o nível do mar aumentou, mas a taxa de aumento está dentro do esperado. Perguntei novamente: tio, quando você acha que essa febre alta vai acabar? Devemos chegar logo, certo? Sobrevivemos à epidemia por 3 anos sem falar nessa mera febre alta. Tenha fé em nosso país e em nosso povo. A risada alegre do meu tio me contagiou. De fato, podemos sobreviver à epidemia por 3 anos, sem falar na febre alta desses poucos meses. O jogo ainda é divertido. Estou na casa de campo, diariamente grelhando carne para acompanhar o drama, plantando legumes para alimentar os peixes e, ocasionalmente elogiando o irmão mais novo, e enviando um pequeno coração para a jovem. Os dias são muito tranquilos. 5 meses depois, a primeira chuva finalmente chegou à cidade do sul, e, quando soube que as autoridades haviam bombardeado o céu e transformado os aguaceiros em tempestades de alerta amarelo, o ar frio nos atingiu de repente e as multidões nos porões saíram e ficaram sob a chuva, aplaudindo e dançando. Finalmente havíamos vencido outro desastre natural. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com o comprador da minha vila e perguntar se ele ainda a queria. Sua primeira resposta foi: "Você não quer desistir, quer?" Fiquei sem palavras. 3 pessoas morreram. Você não quer desistir? Comparado com os 10 milhões a mais que eu ganharia, não quero. Ele ainda conseguiu rir. Fui eu que pensei demais. 2 meses depois o comprador entrou em contato comigo novamente. Disse que estava pronto para redecorar a vila e me pediu que eu desse as coisas da vila que ainda queria, que não queria que ele deixasse tudo claro. É claro que eu disse. Sim, sim, sim. Não quero falar sobre mais nada. Apenas sobre o vinho na loja de vinhos do meu pai. É uma obrigação. Então 2 dias depois, vi esse comprador pela primeira vez. Inicialmente pensei que fosse um homem de meia idade careca, mas não pensei que fosse um chefe com menos de 30 anos e bastante bonito. Ele alegou ser um empreendedor universitário, que teve a sorte de ficar no vento e ganhou um pouco de dinheiro. Mas não é isso, ele só queria comprar uma casa e acabou de me encontrar para reduzir o preço da casa à venda. O preço original de pelo menos 30 milhões de casas, na verdade ele pagou 15 mil. Haha. Só posso dizer que ele tirou uma grande vantagem do fim dos tempos. Caso contrário, eu realmente não venderia essa vila. Ele provavelmente também viu que eu estava um pouco relutante em me desfazer dela. Afinal, essa era minha casa com meus pais, e agora que meus pais se foram, também é minha casa. Ele também veio me ajudar quando eu estava fazendo as malas na loja de vinhos. Fiquei intrigado. Você tem bastante tempo para um grande presidente? Ele riu e me perguntou: "Você se lembra de 10 anos atrás, o garotinho gordo que morava ao lado da casa da sua avó, em quem você sempre batia até ele gemer?" Veja, você quer me pegar, posso? Pode. De qualquer forma, fiz uma fortuna. Com os 15 milhões em mãos, a vila ainda é minha, e o vinho do meu pai acabou ficando no cofre de vinhos sem que eu precisasse movê-lo.